Olá, sexto ano. Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. A gente está aqui ao vivo nos nossos estúdios. Eu estou acompanhada aqui de duas mulheres maravilhosas. Daqui a pouco eu apresento elas, tá certo? E você que está em casa se conectando de novo com a gente, né? Voltando do recesso escolar, das férias. Aproveita para pegar o embalo aí que a gente já voltou com tudo, né? Olha, antes da gente começar a nossa aula, eu vou me descrever para quem está aí em casa, tá certo? Eu sou uma mulher baixa, negra, de cabelos escovados pretos, olhos pretos também, tá? Hoje eu uso óculos arredondado, uma blusa e visto uma blusa azul e uma calça marrom. Marrom. Um caramelo. Um caramelo. Me acompanhando aqui na aula de hoje, eu tenho a nossa intérprete de Libras, Késia. Seja muito bem-vinda. Késia vai tornar essa aula muito mais acessível para todo mundo. E no chat, fazendo a comunicação com vocês aí em casa, a gente tem a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bom? Como estamos aqui nessa volta do recesso? Espero que animadíssimos. Como vocês sabem, qualquer dúvida, comentário, fofocas, biscoitos, elogios, vocês joguem aqui no chat. Aqui a gente já tem Gabriel, já tem Sabino. Então, olá, gente. Espero que vocês aproveitem a aula de hoje, tá certo? Um beijo até daqui a pouco. Isso, eu espero que todo mundo aí em casa possa participar. E para quem não lembra, fazer o login, baixa o app, faz o seu login com o número de matrícula e com a sua data de nascimento. E aí, no instante, você conversa com a gente aqui, tá certo? A aula de hoje é sobre modos verbais. A gente sabe que quando a gente vai falar de verbo, a gente tem várias aplicabilidades possíveis, vários desdobramentos, né? Então, às vezes, só a palavra, só dizer assim, o que é um modo verbal? Às vezes, nossa mente fica assim, né? Sei não, professora. Só o nome é assim, tu vai ter que me ajudar. Então, a gente vai hoje entender o que são os modos verbais, os efeitos de sentido possíveis que os verbos nos dão também, tá certo? Vamos lembrar o que é um verbo? Você em casa lembra o que é um verbo? A gente fala em verbo o tempo todo. Na verdade, a gente fala das classes gramaticais o tempo todo, né? Especialmente na série de vocês, no sexto ano, é muito importante fazer bem essa distinção entre as classes gramaticais. O que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, porque muitas vezes pode ficar confuso na hora de fazer a análise morfológica, tá? Mas é importante. Vamos lembrar o que é um verbo? Os verbos podem exprimir a ação. Então, é aquela palavrinha do meio da frase que vai indicar a ação do sujeito, tá? Estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Então, o verbo vai ser uma peça primordial para que se entenda o valor semântico daquela frase, né? É possível criar frases sem verbos? É possível. Mas o verbo vai ser um elemento super importante na frase. Professora Viviane, Diga. Nayara aqui já falou também que está bem, já tem mais gente, hoje o chat está ficando animado. Só assim, lembrando que talvez a gente não veja isso hoje, não vamos ver, mas o verbo, ele é essencial para que haja uma distinção entre uma oração e uma frase, nominal. Verdade. E aí, as orações, elas seriam essas estruturas frasais, né, que se organizam em torno do verbo. E a gente precisa pensar que a gente vive em ação, né? Sim. Em mudança. Então, o verbo ele é essencial para que a gente consiga comunicar, embora hajam frases que não exijam esse verbo. Por exemplo, socorro. Sim. Não há verbo, mas há o quê? Uma comunicação do sentido ali. Por isso, é uma frase nominal. Um sentido completo, Completo. Né? Isso é essencial. Pois é. A gente sabe que socorro ou tá chamando alguém, ou fogo, ou é alguma perigo, coisa. Né? Ó, a estrutura do verbo é formada por radical, vogal temática e desinências. E aí a gente vai para aquela parte que todo mundo começa a fazer cálculo, né? Que nem a Nazaré. Ó, o radical é a parte do verbo que determina o significado principal. O radical ele vai ficar invariável durante toda a conjugação. Então, eu canto, tu cantas, ele canta. E a gente tem esse cante, que é quase inglês, né? Ficou quase inglês, mas não é o verbo poder em inglês, não. É o verbo cantar. E esse cante vai ficar invariável durante toda a conjugação do verbo, tá certo? Isso é o que a gente chama de radical. Radicalmente, ele não varia. Ele não varia. E aí, gente, é importante a gente saber identificar o radical por quê? Porque essa partezinha, ela não vai mudar, não importa
se a gente mude a conjugação verbal, o O tempo modo, verbal. quando a gente for pensar em formação de palavra, o radical, por exemplo, é, encanto, a gente tem aqui um radical e a gente vai formando outras palavras. Mas essa unidade invariável faz como se fosse um indicativo de uma familhinha verbal, assim, Isso, né? é. A familhinha que tá. E aí ele agrega, né? Isso, É e aí a como se gente, você tivesse um núcleo familiar, que é o Cante. E aí, quando chegam os primos, os tios, aí isso, e a vai gente vai agregando. Aí você tem organizando. encanto, aí você tem cantávamos, que é o finzinho ou o começo. É o prefixo ou o sufixo em algumas palavras, né? No modo, quando a gente fala de verbo, vai ser desinências. Isso. Ó, vogal temática. É aquela que se liga ao radical, como a gente estava vendo, aquela família que fica ali unida. E dessa forma indica a conjugação verbal. Lembrando que a gente tem 3 conjugações, a gente vai ver agora quais são essas 3 conjugações. Ó, os verbos estão agrupados de acordo com a vogal temática em 3 conjugações. Então, a vogal temática vai ser aquela que fica ali coladinho no radical, depois do radical, para indicar a conjugação. Lembra que a gente tem 3? A primeira conjugação, a segunda e a terceira conjugação. Então, a vogal temática vai nos dar o reconhecimento dessa conjugação. Se ela é um A, ela pertence à primeira. Se ela é um E ou O, a segunda. E se é I, a terceira conjugação. Bora ver? Ó, primeira conjugação, a gente tem verbos no infinitivo terminados em AR, cuja vogal temática é o A. Então, a gente tem desviar, cercar, enganar, amar, adorar, cantar. Todos esses verbos cuja escrita no infinitivo termina com AR, a gente tem o pertencimento desse verbo na primeira conjugação. E aí a gente sai agrupando os verbos, moldando eles, tá? Para fazer esse reconhecimento. A gente tem a segunda conjugação. São os verbos com infinitivo terminados em ER, vogal temática A. Vogal temática E. Eu acho que isso foi um erro de digitação, tá? Dizer, ter, correr, estremecer, perder, né? E lembrando que a segunda conjugação, a gente também tem os verbos terminados em OR, né? Compor, Por, né? propor. Propor. Essa aí é um parênteses que a gente faz, tá? Então, quando tiver terminou em ER ou terminou em OR, é da segunda conjugação, certo? E da terceira, Vivi? Olha, nos verbos da terceira conjugação, a gente tem o infinitivo terminado em IR. Vogal temática é o izinho que fica ali no meio fazendo essa ligação entre o radical e o final. Então, a gente tem verbos como fugir, cair, dormir, pedir e assim sucessivamente, tá? É difícil fazer esse reconhecimento no infinitivo não, né? É só prestar atenção ali naquele verbo, ler o verbo, escutar o verbo, independente da forma de reconhecimento que você faça da linguagem. E aí, propor assim, opa, já entendi aqui, é quase como um pensamento matemático, né? Isso. Reconheci aqui, encontre o X. Pronto. O Encontrei nosso X, vou ali para o conjunto verbal ali. Como é a conjugação da terceira? Da terceira, por exemplo. Então, a gente já sabe. Se você souber como se conjuga dormir, que é um verbo regular, você vai saber como se conjuga pedir. Porque Isso. a gente vai ter as mesmas desinências. Então, você só precisa identificar o quê? A conjugação, o radical, assim, você vê, o verbo está aqui. Então, o radical é esse. É terceira conjugação. Então, eu já vou lembrar como são as desinências. E aí você faz quase como uma fórmula mesmo. Isso, é. Quando a gente está aprendendo a conjugar verbo, é muito comum que, pelo menos quando eu era criança, né? Isso, eu também. Eu não sei como as coisas mudam, né, professora? A gente faz uma. Lembra quando a gente está aprendendo tabuada, que a gente vai fazer a tabuada, né? Até fazer a internalização daquilo ali, até. De repente você nem precisa calcular mais, porque já sabe a ordem. Nas conjugações acontece coisa semelhante, né? A gente vai exercitando a prática, e a prática é conjugando o verbo. Isso. Incansavelmente. Especialmente aqueles que não são Que não são regulares, os verbos A minha palavra irregulares. fugiu. Isso, porque assim, se eu sei que o presente, a primeira pessoa é eu durmo, né? Sim. Aí eu caio, eu fujo, eu peço. Nós dormimos.
É, Muito nós no processo. dormimos. E aí a gente vai vendo que mesmo que eu mude o verbo, como eles são da mesma conjugação, desse mesmo grupo de verbos que se comporta de uma maneira semelhante, a gente sabe que... calma, eu lembro que quando é passado do subjuntivo, a terminação é essa, então já encaixo. É. Ou se eu lembro como é um verbo, se eu lembro como é dormir, como pedir também é regular, é muito semelhante. Sim. Então parece trabalhoso e é a parte da aquisição de você realmente reconhecer todas as formas. Mas depois é natural porque a gente faz isso naturalmente. Isso, é justamente o que eu ia falar. É assim, é porque a gente tem também vários tempos verbais, né? Pra fazer assim. Aí tem os modos verbais, né? Indicativo, que é o que a gente tá falando, indicativo, subjuntivo, imperativo. Aí dentro desses modos verbais a gente tem os tempos, né? Que é aquela variação de em que momento eu uso canto, em que momento eu uso cantava, em que momento eu uso cantei, em que momento Ou eu uso cantaria. cantara ou cantaria. E aí a gente tem várias possibilidades. Eu sei que é bastante conteúdo, mas aí, como a professora Camila estava falando, o uso da língua é quem vai dizer pra gente o momento certo de usar cada coisa, né? E a gente usa o tempo inteiro, né? A gente se comunica através dos verbos, a gente se comunica através de todas essas classes gramaticais e a gente sabe o que é. Às vezes, a gente só não sabe o nome daquilo. É, verdade. E aí, para isso, a gente aprende. Não sei dar nome, mas sei o que é. Parece aquele parente que você não. Parente de fulano no interior. Você sabe quem é, mas não sabe dar o nome. Ó, na língua portuguesa, os verbos apresentam flexões de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, de número singular e plural, de modo indicativo, subjuntivo e imperativo, de tempo, presente, passado e futuro, e de voz ativa, passiva e reflexiva. Então, os verbos, eles são muito plurais, Professora eu diria. Viviane, acho que umas 10 aulas, né? Pra gente conseguir destrinchar tudo isso. Só tempo verbal aqui, menina. Já dá umas 2 aulas, já dá tranquilamente. várias semanas, né? Vamos lá. Mas dá para entender, né? A gente tem várias possibilidades, tá? Primeira, segunda pessoa, eu, tu, ele, que a gente vai ver também como é que fica essa conjugação. Número, singular, plural. Em alguns momentos eu vou ter apenas uma maçã, em outros momentos eu vou ter 2 maçãs, 3 maçãs, 4 maçãs, e assim sucessivamente. De modo, né? Que vai ser o modo em que o verbo é colocado. Eu tenho indicativo, subjuntivo e imperativo. A gente vai ver a diferença entre os três. De tempo, presente, passado e futuro. Se eu falo do passado, eu não posso usar o verbo no presente, né? Porque senão a comunicação fica comprometida. Pode haver equívocos também de entendimento. E de voz, ativa, passiva e reflexiva. Acho que a gente não vai ver voz hoje, tá? A gente só vai ver modo verbal, porque senão é muita coisa. Muita coisa. O verbo pode ser conjugado nas 3 pessoas do discurso, no singular e no plural. Quais são essas 3 pessoas do discurso? A primeira pessoa do discurso é a pessoa que fala, o emissor. Então, eu sonho, a professora Camila estava falando sobre singular, eu li a palavra que eu esqueci, essa palavra está me fugindo. Regular. Regular. Eu sonho, singular. Nós sonhamos, plural. Eu sonho, eu sou a única pessoa que sonha. Então, eu sou um único indivíduo. E a gente chama esse único de singular. É quase poético, né? Isso. E já quando mais de uma pessoa sonha, eu tenho um grupo de pessoas que sonham, ou uma dupla, né? A gente tem o nós. Então, quando a gente vai para esse grupo de pessoas, a gente tem uma formação plural, ou seja, mais de um indivíduo, mais de um elemento. Segunda pessoa. A segunda pessoa. A segunda pessoa com quem se fala, o receptor. Se a primeira pessoa vai ser o emissor, a segunda pessoa é o receptor, aquele que recebe, o tu, né? Então, tu sonhas no singular e vós sonhais no plural. Então, assim, o vós é sempre aquele uso que a gente não faz, mas é necessário Mas ele é necessário. aprender, tá certo? Tá caindo um pouquinho em desuso, né? Acho que seria uma aula só pra gente debater aqui sobre isso. O uso ou o desuso do voz, né? Mas, quando a gente vai recorrer à literatura um pouco mais arcaica, uma literatura um pouco mais preciosista com relação à linguagem, até porque a língua mudou muito, então se usava muito voz, né? E agora se usa cada vez menos o voz. E aí seria uma aula só para discutir as mudanças
verbais que É, ocorreram por causa é do uso da porque, pessoa. é porque a linguagem ela é histórica, mas ela também é muito dinâmica, né? Então Isso. a gente vai tendo essa adequação. Ó, para exemplificar, se eu falo para a professora Vivi, eu sonho, tu sonhas. Tu sonhas? Veja, eu usei a primeira pessoa, que foi quem falou, e eu indaguei, perguntei à segunda pessoa, que foi o O receptor. receptor. Aí eu também poderia falar, né? Qualquer outra estrutura, assim. Só para marcar mesmo, só para exemplificar, assim. E um parêntese aí é importante porque assim, a gente a gente sabe que apareceu uma telinha, Cleiton. Ó, a gente sabe que a gente tava. A professora Camille conjugou o verbo bem bonitinho, né? Eu sonho, tu sonhas. Mas a gente sabe que no uso do dia a dia é possível que nós escutemos, Temos, você sonha. você, você sonha ou tu sonha, É, né? Tu sonha. Então, assim, não é para se estranhar quando esse uso for coloquial. Mas é sempre bom, aí a gente está falando das regras fixas da gramática, né? Que se faça essa conjugação. Também nessa segunda pessoa do singular, o tu, e também nessa segunda pessoa do plural, que eu acho que são as pessoas mais problemáticas ali na hora em que a gente vai tentar internalizar as desinências, as terminações verbais, tá? Terceira pessoa. A terceira pessoa, ou coisa da qual se fala, tipo eu e Camille falando de uma terceira pessoa, né? ou de um terceiro elemento, um Terceiro filme, elemento, um um livro. Quando a filme. gente usa pessoa, é só a pessoa É, da comunicação, da mas não comunicação. é necessariamente um terceiro elemento. Pode ser nós falando sobre filmes. Sim. E a gente vai falar sobre aquela, tipo, Aquele algo do que filme. se fala. E aí a gente vai usar a terceira pessoa. Ele foi muito bom, o filme. Filme. Né? Não precisa necessariamente ser uma pessoa, uma pessoinha. Uma Isso. pessoa física. Ele sonha singular. Eles sonham plural. E aí a gente tem as terminações do verbo sonhar conjugada em todas as pessoas, a primeira, segunda, terceira, tanto do singular quanto do plural. Lembrando que sonhar é um verbo regular. Regular não me fugiu dessa vez. Olha aí. Quando a gente vai para os verbos irregulares, a gente tem uma série de outras questões, né? Que ficam a depender de cada verbo, né? E os modos verbais? São quantos? São 3 os modos verbais. É bom que a pergunta já dá a É resposta, né? isso. São 3 os modos verbais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, chamado modo da realidade, um fato certo, seguro. Então, no indicativo, eu não terei dúvidas sobre aquilo que está sendo exposto na minha frase, na minha oração, né? Mais frequentemente. Então, o indicativo é o modo verbal da certeza, falar tempo. Isso. É o modo verbal da certeza. Então, eu compro água, eu comprei água, eu dormi cedo, eu faço atividades físicas. Quando eu falo essas frases, eu não tenho dúvidas de que eu estou exercendo aquela ação. Tá certo? Por exemplo, o aquecimento global complica a vida no planeta. A gente tem aqui um verbo que é complicar, ou seja, a primeira conjugação, que a gente tem a terminação com a. A gente tem a terceira pessoa do singular, porque é o aquecimento global complica, então ele complica. E a gente tem esse verbo situado no presente, então ele não está nem no passado, nem no futuro, etc. Ele está no presente, tá certo? Há dúvidas sobre o que essa frase diz? Não, não é uma possibilidade, é uma afirmação. Então, quando eu tenho esse estado de certeza, eu tenho um verbo no indicativo. O documentário mostrou a poluição dos oceanos. Aqui eu tenho um verbo no pretérito perfeito, na terceira pessoa do singular também. Mas ele também infere esse estado de certeza, tá? O documentário mostrou a poluição. Se eu fosse reescrever essa frase pensando na dúvida, em instaurar um estado de dúvida, eu teria que colocar: será que o documentário mostra a poluição? Então, eu não tenho essa dúvida nessa frase específica. Então, quando a gente faz esse reconhecimento de certeza, a gente tem o modo indicativo. O subjuntivo, por ora, expressa um fato incerto, duvidoso.
Por isso é conhecido como modo do âmbito hipotético. No subjuntivo, a gente vai trabalhar o âmbito das hipóteses. Das possibilidades, né, professora? Isso, das possibilidades. Então, se acontecer, né? Será? Caso Caso aconteça. aconteça. Então, a gente tem essa não certeza, essa dúvida, né? Professora, lembrando também que o subjuntivo é também o modo verbal dos desejos. Dos desejos, né? Quisera eu. Por quê? Porque a gente não tem certeza se aquela ação se realizará. A gente tem uma vontade, um desejo, uma expectativa, uma incerteza. Então, se eu cantar amanhã, acordarei rouca. Verídico. Verídico. Baseado em fatos. Baseado em fatos. Então, a gente tem como exprimir o desejo e a dúvida. E é importante que a gente tenha modos diferentes, porque os verbos, a gente tem intenções diferentes quando Sim. a gente se comunica. Então, isso só mostra a riqueza, né? Isso. As infinitas possibilidades da língua. Bem lembrado. Se nós tivéssemos apenas o indicativo, a gente talvez tivesse algum problema para expressar a dúvida. A gente provavelmente teria que criar um outro mecanismo para que eu pudesse sinalizar, olha, eu não tenho certeza sobre isso, não. Não me responsabiliza. Porque, Pelos meus desejos. pelo que tu entendes. Um exemplo do verbo no subjuntivo, talvez um dia o homem conviva melhor com a natureza. Então, é uma coisa que está acontecendo, é uma expectativa, né? É uma hipótese, eu não sei o que está acontecendo, que está colocada aí no futuro. É uma esperança, até, né? Espero que isso se realize também, né? É bem Sim. esperançoso. Se a devastação continuar, a floresta desaparecerá. Então, eu tenho aí uma condição. Então, se a devastação... Eita, ainda tem som. Um barulho aí de chamas. De fogo, queimando, queimando, né? lareira. Então, se a devastação continuar, a floresta desaparecerá. Então, a gente tem a primeira parte da oração, que é uma hipótese, que é uma possibilidade, é uma condição. A floresta desaparecerá é uma consequência disso. E aí a gente tem o verbo desaparecerá no futuro, tá certo? Imperativo indica ordem ou conselho, tá? Por exemplo, venha rápido, não se atrase. Então, eu tenho o venha, que está nesse ímpeto de dar a ordem. A né? ordem. Venha, faça, coma. Então, eu estou ali exprimindo deveria ser um conselho, mas é uma ordem direta, né? O que você deve fazer. Muito característico do texto injuntivo. E muito característico dos pais, das mães, das pessoas que cuidam da gente. Pessoas de autoridade. De autoridade. Por quê? Porque são pessoas que vão dar essa ordem, que vão fazer esse pedido direto. Nem sempre a ordem é algo negativo. Pode ser, faça, por favor, esse texto. Isso. E está Ora. nesse âmbito também do conselho, né? Isso. E conselho é bom, minha gente. É por isso que a gente recebe de graça. Em casa, eu quero que vocês reflitam sobre o pedido. Então, reflitam, que é um verbo também usado na ordem do imperativo, mas como a professora Camille estava falando, nem sempre o imperativo é ruim. Eu posso moldá-lo para que ele se assemelhe mais a um conselho do que necessariamente a uma ordem explícita, algo que incomode o meu interlocutor, tá certo? Caminhe todos os dias, você se sentirá melhor. Com certeza, né? Tem a professora Isabel e a professora Cláudia ali que não me deixa mentir. Caminhe todos os dias, circulação sanguínea. Então, a gente tem o verbo caminhar também no imperativo, mas exprimindo muito mais uma ideia de conselho do que necessariamente de ordem. Tá certo? Professora Camille, nossa aula está acabando. Mentira, já? Foi. Como pode? Como pode? Ser tão ligeiro. Ficou bom. Modos verbais. Você acha Eu acho que aqui a gente tá consegue redondo. terminar direitinho para também não sobrecarregar vocês, que eu acho que a gente já falou demais. Porque verbo é isso, gente, é um mundo. É. A gente conseguiria passar, acho que, um semestre destrinchando Provavelmente. tudo de verbo. Especialmente e aí também, para veja, não é função de vocês destrinchar tudo de verbo. É importante que vocês saibam para quê. Porque a gente usa. E é importante que vocês consigam fazer o quê? Circular por todos os espaços em que a língua é exigida. Isso. Então, quanto mais a gente conhece a língua, melhor a gente consegue circular em todos esses espaços. Pense.
Pense numa coisa bendita. Olha, como atividade de casa, agora que vocês já reconhecem os modos verbais, eu queria que vocês criassem frases utilizando os 3 modos verbais aqui aprendidos, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Se você não souber aí fazer a conjugação no pretérito perfeito, você pode fazer no presente. O importante é exercitar aquilo que foi aprendido hoje. Tá? Antes de encerrar a aula, a gente deixa um beijo para a professora Adriana, que em breve voltará aqui para vocês, para o 6º ano, tá certo? Eu me despeço por aqui, as meninas também. Um cheiro e até a próxima aula.